Então, boa noite a todos. Hoje estamos com a Renata Rispoli Gatti. Ela é bióloga, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, e ela é mestre em Genética Humana e Bioquímica. Ela trabalhou com identificação de mutações por sequenciamento, PCR em tempo real, PCR convencional, busca de marcadores moleculares para doenças de origem multifatorial, câncer, hipertensão, aterosclerose. Aí ela trabalhou numa multinacional, a Diamed latino-americana, depois no laboratório Neurogene, e hoje ela trabalha como servidora pública na Secretaria de Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, aqui não, ali em Florianópolis, né? Como bióloga, né, nos agravos da febre amarela, leishmaniose canina, malária, esquistossomose, doença de Chagas, e vai nos contar o que o biólogo faz na vigilância. Renata, fique à vontade, seja muito bem-vinda à nossa casa. Tá bom, boa noite a todos, muito obrigada primeiramente pelo convite. Contar um pouquinho da minha história, né, do porquê que eu escolhi biologia, né, então eu sempre digo que biologia a pessoa nasce com vontade de fazer biologia, né, então eu tentei ir para outras áreas, mas não, sempre a biologia chamava, né, então desde pequena, quando eu morava em Minas, então eu tinha um campo, assim, muito legal de observação, que eu fui criada na fazenda, né, então eu via minha avó matando galinha e eu ia lá, abria a cabeça da galinha e ficava olhando dentro da cabeça da galinha o que tinha lá dentro, né, eu tinha sempre curiosidade de entender, assim, os órgãos, né, como é que se dispunham as coisas. E eu observava muito, assim, a natureza, né, e como que as coisas funcionavam, por que, por exemplo, o girino, de repente, virava um sapo, qual era o processo, então, aquelas coisas de criança, né, então, tinha essa coisa dentro, né, da observação. Então, isso meio que foi direcionando, né, então, é uma coisa que vem de dentro, é uma vocação, né, então, eu me formei em Minas Gerais. Primeira opção minha, sempre gostei muito de genética, o campo lá é muito bom para genética molecular. Como ele citou, trabalhei com doenças genéticas, com diagnóstico de doenças genéticas já aqui em Florianópolis, quando eu vim morar aqui, já estou aqui há 15 anos. E aí, quando eu prestei o concurso para a Secretaria Estadual de Saúde, eu prestei achando que eu ia para o LACEN, né, que é o Laboratório de Saúde Pública, que a minha área sempre foi laboratório, sempre foi bancada. E aí, né, no serviço público tem aquela situação, né, o interesse do serviço, então eu fui direcionada para a vigilância epidemiológica, e aí começa o meu caos, eu vou ser bem sincera com vocês. Então, sim, cheguei na vigilância e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Esse foi meu primeiro pensamento, porque eu não enxergava o biólogo dentro da vigilância, né, então eu achava que, meu Deus, agora tudo que eu formei, tudo que eu estudei, eu não vou aplicar nada. E aí, sim, graças a Deus, assim, eu encontrei algumas pessoas no meio do caminho que me permitiram ficar lá, e com o tempo eu fui observando e sentindo quão importante o biólogo é para a saúde pública. Então, até 2009, 2010, assim, a gente não tinha biólogos dentro do quadro da vigilância epidemiológica do estado de Santa Catarina. A gente tinha muito enfermeiro, hoje, dentro das zoonoses, que é a área onde eu atuo, é muito raro, tá difícil ter enfermeiro ali, mas a gente dominou, né, os biólogos dominaram praticamente a vigilância. Então, o que aconteceu? Eu fui identificando que muito da vigilância ficava na parte do efeito, né, de solucionar os efeitos de determinados evento que acontecia. De que forma? Como a gente não tinha o biólogo no quadro de servidores, então se olhava muito só para o lado humano, da doença humana em si.
né, de apagar fogo, né, literalmente falando. Então, eu tenho pessoas doentes com febre amarela, vamos vacinar todo mundo, mas aonde que está a causa para aparecer essas doenças que de vez em quando elas reemergem ou emergem, né? Então, doenças novas, ou doenças que a gente acha que está erradicada, elas voltam. Então, eu fui me identificando e fui vendo, falei assim, meu Deus, o biólogo tem tanta coisa para fazer aqui e tanta coisa para ser trabalhada e que às vezes não era dado essa importância, né? Então, o biólogo tem essa capacidade de como a gente tem essa percepção do todo, né, do ambiente e que tudo funciona como uma cadeia. Todos os seres vivos estão interligados e cada um dependendo do outro de alguma forma, e que determinada ação do homem em cima disso pode desencadear um surto, por exemplo, de uma determinada doença. Então, você pode estudar isso dentro da vigilância e propor políticas públicas para prevenção de doenças, né? Então, eu trabalho hoje nas zoonoses, então, existem vários setores dentro da vigilância que a gente trabalha, que tem as hepatites, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, meningite, mas eu especificamente trabalho com zoonoses, né? Então, lá a gente tem um pessoal muito legal, a maioria biólogos, temos veterinários também, que a gente tem um profissional muito importante. E graças quando os biólogos entraram, a gente pôde levar esse conhecimento para os outros profissionais, para que eles entendessem de que forma que as zoonoses ocorrem e de que forma que nós podemos determinar algumas ações para prevenir doenças nas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês, eu montei uma apresentação de alguns exemplos do que a gente atua dentro da vigilância. Eu especificamente hoje coordeno a febre amarela no estado, então assim, tem muita coisa legal que se faz dentro da febre amarela. O biólogo atua em muitos campos, desde a área laboratorial, campo. Quem gosta de campo, não falta trabalho. Então, assim, e é muito legal, porque você tem a oportunidade de conhecer, além de tudo, ter contato com outras comunidades, né, e conhecer o ambiente de cada localidade, e isso muda totalmente a visão a respeito de uma doença, muda totalmente a visão a respeito de um município, um que tem mais risco de zoonose e outro que não tem. Então, é muito legal, assim, eu espero empolgar vocês a trabalharem na saúde. Tá, vou tentar projetar aqui com vocês aqui. Então, assim, eu deixei esse macaquinho aí na primeira tela, na tela de abertura, porque como eu trabalho com febre amarela e eu acho essa imagem muito bonita, porque a febre amarela, ela é uma zoonose e ela é uma doença de macaco, né? Ela não é uma doença de ser humano, é uma doença de macaco. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente trabalha lá e vocês vão passar a se identificar com algumas coisas, né? Do que a gente pode fazer dentro são milhares de zoonoses, então, assim, eu não tenho como falar de todas aqui e de tudo que o biólogo pode fazer, então eu selecionei algumas para vocês entenderem. Então, na febre amarela, a gente tem essa presença do macaco, né? Que a febre amarela é uma doença de macaco, é uma zoonose, e a gente sempre brinca, a gente sempre diz assim que o mundo vai acabar em zoonose, né? Por quê? Dentro do meio ambiente, na mata fechada, a gente tem um ambiente que ocorre muita coisa lá dentro. Então, às vezes as pessoas entram numa área de mata e acham que só está vendo água, árvore, florzinha, bromélia, mas aquele ambiente ali está acontecendo muita coisa que a gente não vê, né? São vários sistemas ecológicos dentro de um macro, né? E que ali ocorrem doenças ali dentro dos animais e alguns vetores, mas é uma coisa natural, é uma coisa que se sustenta lá dentro. E quando o ser humano se aproxima desse ambiente, ou ele exerce alguma atividade nesse ambiente, ele pode entrar dentro desse ciclo, né, que é um ciclo de vida, né, natural, e aí ele se infectar, né? Então, nós temos diversas zoonoses que acontecem justamente
pelo fato do homem estar sempre em contato, agora muito mais, né, pelo desmatamento, criação de animais domésticos, produção de animal também gera zoonoses, nós temos aí brucelose, temos várias outras zoonoses, mudanças climáticas e uso do solo, então qualquer alteração ambiental que você possa fazer no meio ambiente, você desestrutura totalmente um ciclo natural que ocorre dentro daquela mata. Um exemplo que nós temos no estado é a leishmaniose, o Médio Vale do Itajaí, que é a região de Blumenau. Em 2005 teve um surto muito grande de leishmaniose, porque houve uma inundação, né, muitas chuvas, e desbarrancaram vários morros, né, então houve uma mudança muito característica, assim, da mata. Então, aqueles vetores que são os flebótomos, que são parentes das moscas, não são mosquitos, né, que a gente, na verdade, chama eles de mosquito palha, que viviam lá quietinhos na mata, com os seus reservatórios naturais, que são as raposas, e outros animais, eles passaram a ter mais contato, um contato mais próximo com o ser humano. Então, houve um deslocamento daquele ciclo natural lá dentro. E quando as pessoas passaram a ter contato com esse meio, tivemos várias pessoas com leishmaniose, que é uma doença, leishmaniose tegumentar, que atinge pele. Então, várias pessoas com doenças de pele, com uma lesão tipo furúnculo, né? Então, uma lesão feia. Então, para entender isso, do porquê que ocorre esse surto, a gente tem que ter esse conhecimento de algumas coisas que podem desencadear surto, né? E esse entendimento do todo, o biólogo tem muita capacidade de poder passar isso para gestores, para sensibilizar os técnicos que atuam nos municípios, para prevenção, para poder orientar as pessoas, olha, esse determinado local que você mora é um local de risco, você tem que usar repelente, né? Um determinado empreendimento que entra, mata dentro, desmata, você mexe com um ciclo que de repente lá tem leishmaniose. Então, tudo isso são campos que o biólogo atua, né? Um outro fato também, ainda vou citar a leishmaniose como exemplo, é a adaptação das espécies, né? Então, o flebotomínio, que é o mosquito palha, que hoje transmite, por exemplo, leishmaniose visceral canina no estado, que nós só temos em Florianópolis, transmissão autóctone, é o flebotomínio que transmite leishmaniose tegumentar. Então, são doenças diferentes, mas que o transmissor, que é o mosquito palha, é da leishmaniose tegumentar. Ele não deveria estar transmitindo leishmaniose visceral, né? O que isso acontece? Esse mosquito, ele está se adaptando, porque o mosquito tem aquela, a gente chama de competência e capacidade vetorial. Então, a gente pensa assim, esse mosquito, ele está se adaptando a querer transmitir para o parasito, que não é comum ele transmitir, para um outro tipo de doença. Então, a gente também tem esse entendimento de estudo, né? Então, é um campo muito vasto até para pesquisa. Então, você pode ter dentro da vigilância campos de pesquisa, fazer vários trabalhos nesse sentido, né? Porque você passa a entender que algumas doenças, elas são dinâmicas, elas não são fixas. Então, quando você lida com um ser vivo, tudo muda, né? Tudo muda. Hoje, nesse ano pode transmitir de um jeito, daqui 5 anos ocorre de outro. É o caso da febre amarela, né? O caso da febre amarela, a gente tem, por exemplo, que antigamente ocorriam surtos de 5 em 5 anos, de 7 em 7, hoje nós não temos mais esse padrão. Então, a febre amarela pode ocorrer em qualquer época. Em qualquer época, a febre amarela pode ocorrer, desde que as condições ambientais sejam favoráveis, né? Então, hoje nós temos uma febre amarela que ocorre em ambiente de cidades inseridas em ambiente de mata. Então, antigamente se acreditava que a febre amarela só pegava na Amazônia, ou quando você ia para uma mata muito fechada e você adquiria febre amarela nas áreas endêmicas. Hoje você tem febre amarela circulando no estado de São Paulo, num surto desde 2014, que ainda não terminou. Já estamos no estado de Santa Catarina ainda com surto, com previsão de amplificação novamente em janeiro do ano que vem. Então, a gente vê que os vírus vão se adaptando, os mosquitos vão se adaptando.
né? Então, esse slide que eu mostro para vocês é tudo que a gente pode ter, não tudo, né? Muito mais do que isso, mas é tudo que a gente pode ter dentro de um ambiente natural, né? Então, as pessoas desconhecem quando entram, às vezes, para fazer uma atividade na mata, desconhecem o que pode estar expostas, né? Então, eu coloquei aqui a figura de um macaco, bugio, que pode estar interagindo com um mosquito, que é transmissor da febre amarela. Eles vivem juntos, tá? Esses mosquitos, eles têm atração com o macaco, então eles vivem juntos. Aí a biologia te dá esse entendimento que você passa a conhecer o comportamento do mosquito, mais o comportamento do bugio, e você vê como eles são interligados, né? Por que ele escolheu o bugio, né? O bugio é um macaco que ele funciona até como um amplificador do vírus, né? Ele desenvolve uma viremia muito alta, muito mais do que qualquer outro vertebrado, e por isso que ele se deu tão bem em ficar próximo do macaco, né? Por que não dá morte, sei lá, de gambá por febre amarela? Porque ele pode ser um reservatório que não é tão bom, não um reservatório que o macaco não é, mas pode ser um organismo que não seja tão bom para amplificar o vírus, então não seja de interesse desse mosquito. Então a biologia te dá essa possibilidade de entendimento, né? E você vai então identificar no estado onde que tem bugio. E é uma área muito boa para você pesquisar se é uma área receptiva para ter vírus da febre amarela. E aí você, então, direciona as ações de controle e prevenção para determinado município. Então, eu vou preferir um município que tenha macaco e mosquito, transmissor da febre amarela, para executar minhas ações de intensificação de vacina, do que um outro município que não tem macaco nenhum, né? Então, ele fica para depois, não que eu vou dar não vou ter importância para ele vai ficar com menor prioridade do que o outro. Então, esse outro mosquitinho aqui, arrepiadinho, é o flebotomínio, não é um mosquitinho, a gente tem o hábito de falar, mas ele é parente da mosca, um flebotomínio. Aqui nós temos mosquito prego, que é da malária, então muita gente desconhece, acha que Santa Catarina não tem malária, nós temos malária. Dentro da mata, em área de bromélia, depois eu mostro para vocês as áreas. Dentro da zoonose, a gente também estuda a questão dos animais peçonhentos, né? Então, a gente tem a distribuição dos acidentes por animais peçonhentos. Ajudamos os técnicos da saúde a identificar, por exemplo, uma pessoa que tenha sido picada por cobra, não sabe identificar se aquela cobra é peçonhenta ou não. Então, a gente pode capacitar os profissionais para aprender a identificar isso. Aí nós temos aqui a aranha, gambá, temos aqui esse caramujo aqui que eu exemplifiquei como esquistossomose, que é uma outra zoonose, chagas. Então, tudo isso é um campo muito vasto para biólogo. A febre amarela, para vocês observarem aqui, ó, essa interface aqui, que é o ecótono, né? Quanto mais o homem está dentro desse ambiente aqui natural, então nós temos aqui os macacos naturalmente vivendo na mata com esses mosquitos transmissores, que são de duas espécies, é o hemagogos e o sabetes. Tá? São esses dois aqui que são os que mais transmitem febre amarela. Então, eles vivem ali, né, naquela simbiose deles, e aí o homem, quando entra dentro desse meio aqui, sem estar vacinado, ele pode ficar exposto à picada desse hemagogos ou desse sabetes. Tá? E aí ele adquire febre amarela. A nossa preocupação, enquanto vigilância, é não ter febre amarela urbana, reduzir os casos de pessoas com febre amarela e principalmente não ter febre amarela urbana, que foi erradicada desde 1942. Então, se o homem adoece em um ambiente urbano, e aí esse ambiente urbano está infestado por Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya, a gente pode então ter uma reurbanização da febre amarela. Aí entra de novo a análise biológica da coisa. Por que o mosquito, Aedes aegypti, até hoje, né, não transmitiu de novo febre amarela urbana? Uma das hipóteses, né, que a gente sempre trabalha com hipóteses, né, a gente tenta entender essa questão. Como eu falei, os mosquitos também vão evoluindo, né? Tem toda essa questão da evolução. A evolução não para, né? A gente acha que parou, mas não para. Então, os mosquitos também vão evoluindo, os vírus também vão evoluindo. Então, é muito importante entender que talvez o vírus da febre amarela não tenha interesse em competir com o vírus da dengue, né, e da zika. Ele não tem interesse, porque lá no meio do mato está muito bom para ele. Ele tem um macaco, um ótimo amplificador para ele, e ele não está afim de competir com os vírus que estão dentro do Aedes aegypti.
E uma outra possibilidade também é o próprio Aedes aegypti ter adquirido imunidade ou desenvolvido uma certa imunidade contra o vírus da febre amarela, porque o Aedes aegypti conhece esse vírus da febre amarela desde lá da África, muito antes da escravidão, né? Então, é um mosquito que também vai evoluir, ele também tem um sistema imune. Então, olha o campo aí, né, da biologia entrando aí. Então, a gente tem essas hipóteses que justificam por que ainda não tivemos ainda febre amarela urbana. E isso é muito interessante, porque te direciona também para outras políticas, né, de ação de controle e prevenção. Aqui eu mostro para vocês os mosquitos que a gente estuda lá, que a gente, às vezes, faz umas capturas, né, de pesquisa entomológica. Então, nós temos aqui, ó, o Hemagogos leucocelenos e o Hemagogos jantinomys. São primos, né, são parentes aqui, mesmo gênero, espécies diferentes, mas são parentes, né. Ele é muito bonito, ele tem uma cor assim meio madrepérola, assim, é um mosquito muito bonito, mas para mim o mais bonito é esse aqui, que é o Sabetes, que ele tem essa pantufinha aqui, ele é todo iluminado. Só que esse mosquito aqui, o Sabetes, é muito legal você entender o comportamento dos mosquitos, né? Porque isso também te direciona para as suas ações do que você quer fazer, né? Se você quer, por exemplo, pegar hemagogos, eu tenho que saber onde que ele costuma viver. Então, o biólogo, quando entra nessa área, eu estava até conversando antes, a gente tem deficiência de entomólogos na saúde, né? As pessoas que trabalham com esse estudo dos vetores, né? A gente tem essa deficiência, é um profissional muito raro, praticamente extinção. E a gente precisa ir muito, né? Porque quando você não consegue realizar um diagnóstico humano ou no macaco, você tem que partir para a origem, que o vírus está no mosquito. E se você não consegue identificar o mosquito, que espécie que separar o gênero, né, para poder fazer o PCR lá para identificar se tem vírus ou não, aí a gente fica sem o vínculo epidemiológico, né, que a gente chama. Então, é muito importante o profissional entomólogo para nos auxiliar nesse sentido. E muitas outras coisas. O entomólogo faz muita coisa dentro da vigilância epidemiológica. Em termos de comportamento, esse hemagogos, eles têm atração por pé e mão. Então, é que nem mosquito da dengue, ou pernilongo, né? Adora um pé e uma mão. Então, se você quer capturar hemagogos, você vai ficar passando o pulsar, que é o método de captura que depois eu mostro para vocês, em torno de mão e pé, né? Que você tem mais chance de pegar. Agora, se você quer sabetes, você vai passar em torno da cabeça, que ele gosta de picar boca e nariz, né? Então, é muito interessante essa questão dos mosquitos, né? Esse comportamento entomológico, assim, te dá essa oportunidade de não perder tempo em campo. Então, você vai direcionado e focado. Eu quero pegar hemagogos, eu vou fazer dessa forma. Eu quero pegar sabetes, eu vou fazer dessa outra forma. Esse sabetes é um mosquito muito tímido, ele gosta muito de copa de árvore, ele fica mais em matas mais preservadas. Então, isso também é interessante saber, porque se você vai fazer captura desses mosquitos em uma área de borda de mata, você não vai pegar, você vai ter que ir para uma mata um pouco mais fechada, né? E se ele gosta de copa de árvore, você vai ter que subir e fazer rapel para tentar pegar ele em copa de árvore, né? Então, um trabalho de campo muito legal mesmo. E aqui nos vetores de febre amarela urbana, eu mostro aqui essa figura só para a gente diferenciar o Aedes do Albopictus, o Aedes aegypti do Albopictus, que é o primo, tá? Então, esse aqui não transmite dengue, tá? O Aedes aegypti é o mosquito da dengue, da zika, chikungunya, que caracteriza ele essa lira, esse desenho da lira aqui, ó, lira egípcia. E esse é o Albopictus. Qual é o problema aqui na febre amarela? Esse Aedes albopictus, ele pode fazer o trânsito entre borda de mata, ambiente urbano, borda de mata e mata fechada, até 400 metros. Então, há uma hipótese também deste albopictus de trazer a febre amarela lá do mato para ambiente de cidade, né? Então, o albopictus, ele faz esse trânsito, mas o Aedes aegypti não. O Aedes aegypti é urbano e ele se reproduz em área urbana. Então, não adianta você querer pegar Aedes aegypti no meio do mato, que você não vai pegar. E também não adianta querer pegar mosquito da febre amarela em ambiente urbano, que você não vai pegar. Então, são ambientes diferentes, né? São meios de vida completamente diferentes. Então, um não consegue sobreviver no meio do outro, né? Cada um no seu quadrado. Esse outro que eu coloquei aqui, Psorófora ferox, que é um mosquito
muito rústico, a gente chama ele de mosquito xereque, porque ele é bem, assim, rústico, mas a picada é muito doída. Então, assim, existem alguns lugares, ele parece um pernilongo bem grande. Existem alguns lugares que tem esse mosquito, há uma hipótese dele poder também ser um vetor da febre amarela. Existe em ambiente urbano, mas ele só foi detectado febre amarela em ambiente laboratorial. Então, aquilo que eu falei, existe competência e capacidade vetorial. Ele tem competência para ter o vírus, mas a gente não sabe se ele tem capacidade para passar para frente. Mas, na biologia, tudo é possível. Se você mantém um inseto desse próximo, sempre próximo de uma área onde tem o vírus, uma hora ele vai passar a transmitir. É adaptação. Então, é o conhecimento que a gente sabe que se você dá a oportunidade, as coisas acontecem, a vida vai dar um jeito, né? A biologia da coisa vai dar um jeito. Então, aqui são os ambientes que eu mostro, que a gente vai a campo, o biólogo vai a campo pesquisar. Aqui a postura dos ovos dos mosquitos transmissores de febre amarela é em ambiente de mata, então tem bromélia, bocos de árvore, buracos, assim, nodos de bambu. Então, nas bromélias também, às vezes, você pode achar ovos de imaturos de malária também, do anófeles, que é um mosquito prego, tá? E aqui é o ambiente do Aedes aegypti. Então, são ambientes completamente diferentes, né? Então, não adianta querer pegar mosquito da dengue no mato que não vai achar. No mato também não se pega dengue, então é uma boa notícia, né? Aqui as espécies de macaco, que também a gente tem a oportunidade de ter contato com esses animais, são muito bonitos, e a gente conhece a biologia deles, o comportamento animal. A gente tem capacidade, então, de traçar estratégias de captura com base no comportamento animal. Em Santa Catarina, nós temos apenas 3 espécies, então é muito fácil você identificar em campo. Nós temos o bugio ruivo, o macaco prego, que antes era o cebus, né? Hoje a nomenclatura dele é o sapajos. O cebus ficou como o macaco sem topete, que a gente tem mais lá para cima da Amazônia e Panamá. E o nosso com topete ficou o sapajos, né? Mudou essa nomenclatura. E nós temos a praguinha, que é o sagui, né? Que não é nosso, ele é uma espécie exótica, foi inserida, foi introduzida no estado. E nós temos um sério problema, né? Porque o que acontece? Como ele é muito bonitinho, todo mundo dá comidinha para ele, aí ele vai se procriando mesmo como uma praguinha, porque ele tem uma gestação gemelar, né? E esse conhecimento também faz com que a gente, enquanto profissional, sensibilize as pessoas a não dar alimento para esses animais. Nem para qualquer outro animal silvestre, né? Porque não faz parte da dieta dele, da alimentação natural dele. O que isso vai promover? Como ela tem uma gestação gemelar, cada vez que ela dá à luz de uns gêmeos, a 2 macaquinhos, 2 saguizinhos lá. E o macho não respeita o resguardo dela, ela entra no cio de novo, e o macho vai lá e engravida ela de novo. Qual é o problema? Isso cresce em número exponencial. Então, se vocês verem, assim, é muito complicado uma mãe que dá à luz de gêmeos, logo ela engravida. Então, quem faz o papel de carregar os filhotes nas costas é o macho. Porque já que ele causa esse pânico todo aí, esse caos todo, é ele que vai levar os filhotes nas costas, né? Porque não dá, né? Porque a coitada já dá luz de gêmeos e ainda tem que carregar, né? Então, ele que faz esse papel. Então, se vocês virem aí um sagui com macaquinhos, filhotinhos nas costas, muito provavelmente é um macho. Ele só passa para ela quando ela tem que amamentar. Depois ela devolve, né? A bucha ela devolve depois. E aí, o outro problema deles se procriarem assim, exacerbadamente, eles estão cruzando entre si. Na biologia, a gente entende que espécies diferentes não dão filhos férteis, né? São estéreis. No sagui isso não funciona. Então, eles nascem híbridos, que a gente brinca que é macaco X-Men, que a gente não sabe o que é, que espécie que é. Então, é uma mistura, né? Então, assim, essa foto aqui que eu coloquei numa moldura vermelha mostra um sagui híbrido. Então, pode ser uma cruza de tufo branco com tufo preto e a gente dá esse macaco aí que a gente não sabe que espécie que é, né? Então, você vai perdendo a originalidade da espécie. Então, isso, em um momento, as espécies puras vão deixar de existir, né? Então, é muito preocupante isso daí. Então, todas essas espécies que eu mostrei são suscetíveis à febre amarela, todos os macacos. E aí, quando a gente é acionado, o biólogo vai a campo,
né? Então, a gente ficou sabendo lá, é de notificação obrigatória, né? Todo macaco que morre ou adoece tem que imediatamente ligar para a vigilância, e a gente tem que ir a campo e vai lá para avaliar esse animal, para ver se é possível fazer coleta das amostras, né? Então, a gente vai lá no meio do mato. Aqui são situações em que a gente já encontrou um macaco morto em que o animal comeu todas as vísceras, então aqui só resta, de repente, a gente coletar o cérebro. Esse macaco foi eletrocutado, esse foi atropelado, e aqui a gente acha a carcaça também. Muito interessante você ter o conhecimento do comportamento, de como que é a doença e como que ela afeta o animal, porque às vezes em uma foto você consegue identificar se o animal é suspeito de febre amarela ou não. Essa foto, por exemplo, ela mostra um animal que para mim não é suspeito de febre amarela. Por quê? Quando o animal está doente, ele fica letárgico, ele fica dando umas ataxias no chão, ele dá umas convulsões, ele não consegue se movimentar muito. Então, para ser atropelado, muito provavelmente ele ia virar um pastel. No caso aqui, ele está com uma lesão de face, então muito provavelmente ele atravessou correndo e recebeu uma pancada rápida. Então, se ele estava correndo, provavelmente é um trânsito normal, né? E aí ele acabou sendo atropelado. Então, é uma imagem que não me sugere febre amarela, mas eu não vou deixar, óbvio, de coletar por isso, né? Por eu achar que não, mas eu tenho que ser obrigada a coletar a amostra para diagnóstico de febre amarela, porque os macacos sinalizam, né, febre amarela. E aí a gente vai a campo, aqui são as duas biólogas, da Regional Gabriela, se não me engano, é de Itajaí. Então, aqui elas receberam uma ocorrência de um animal morto, aí a gente chega lá com o carro, né, e elas montam todo o equipamento, o aparato para fazer coleta de amostra desses animais para diagnóstico de febre amarela. Então, tem que ir a campo mesmo. Eu estava falando antes que vigilância não se faz call center, né? A gente não fica no telefone, a gente recebe uma notificação, a gente vai a campo. Então, tem muito biólogo que gosta de ir a campo, serviço é o que não falta, né? Tem bastante serviço. Aí você pega o animal, aí você tem essa possibilidade também de entender sobre a clínica, né? Sobre como que a doença se manifesta, e você tem a condição de avaliar se o animal realmente ele tem essas lesões sugestivas de febre amarela. Então, você vê que a vulva é uma fêmea. Então, você vê a vulva de uma fêmea com febre amarela, ela é bastante amarela, a gente chama de icterícia clínica, né? Então, ela fica bem amarelada, as mucosas ficam amareladas e pálidas, né? Demonstrando hemorragia, fica com anemia. A gente faz a análise da arcada dentária, para ver se é um animal jovem, adulto, né? Ou filhote, no caso aqui é um jovem, um adulto, não muito idoso, os dentes são bem perfeitos. A gente sempre está juntos, de preferência com o médico veterinário, porque o médico veterinário é o único profissional capaz de fazer e habilitado para fazer necrópsia. O biólogo só pode fazer coleta de amostra, né? Porque necrópsia é toda aquela análise das vísceras, né? Dizendo se determinado tecido do coração está com manchas de sangue, faz toda aquela análise sistemática dos órgãos. O biólogo não, a gente abre a parte abdominal e retira alguns fragmentos de baço, rim, fígado, pulmão, coração, linfonodo, tira um pedacinho e manda para diagnóstico da febre amarela. Então, a gente faz a minha análise biométrica, mede o corpo, a cabeça, né? Então, é um trabalho muito legal de campo. Aqui eu mostro, não sei se alguém tem problema aí de ver, mas é uma foto das mais leves que eu tenho, tá? Da mais bonita. Tem fotos bem trashes aqui, eu não botei não. Mas a gente abre aqui a demonstração da abertura abdominal, a gente tem aqui o intestino, e a gente tem essa capacidade, então, de tirar pedacinhos dos órgãos para diagnóstico. Aqui é uma capacitação, aqui é o médico veterinário Júlio, tá? Que está com a máscara aqui, ele é do projeto do Gil. A gente sempre pede para ele, quando é possível, ele capacitar os nossos biólogos. Então, aqui tem vários biólogos aqui sendo capacitados para a coleta de amostra de animal em campo para diagnóstico de febre amarela. Esse daqui é um policial militar ambiental, que ele também foi treinado, tá? Porque existem alguns profissionais da área extra-saúde também que a gente pode treinar para fazer coleta. E a gente tem todos os biólogos das nossas regionais treinados. A gente tem também a possibilidade, a gente não fez ainda, mas o Rio Grande do Sul fez bastante esse trabalho de captura, captura de animal vivo, porque às vezes você tem uma área silenciosa
que eu digo assim, você não tem evidência da circulação viral, você tem pouca coleta de amostra de animal para poder diagnosticar a febre amarela. Então, você pode formar um grupo de busca ativa, ou seja, vai para o meio do mato com uma arma, né, de dardo. Aqui tem um anestésico, óbvio que sempre com veterinário, porque tem as competências que são do veterinário. Aqui é o Edmundo do Rio Grande do Sul, que faz as capturas. Aqui é o Paulinho, aqui é o veterinário também. Então, é o treinamento que a gente faz para, caso precisar, fazer busca ativa. Né? Então, a gente coleta o sangue, que é o veterinário monitorando os sinais vitais do animal, aí coleta o sangue para fazer isolamento viral. Né? Então, você percebe, tem a possibilidade de detectar antecipadamente a presença do vírus na mata, antes de você ter essa manifestação mais próxima do ser humano. A gente não fez ainda no estado de Santa Catarina, a gente não viu necessidade ainda de fazer, mas é uma possibilidade. Tá? Aqui é uma coleta de sangue que tinha sido feita, sangue de um macaco com febre amarela, para vocês verem como fica aqui, ó. O pessoal que gosta muito das análises clínicas, que vai para essa área, tem a possibilidade também, né, de fazer diagnóstico por febre amarela, fazer PCR, fazer sorologia, né, os testes de ELISA e tal. Então, a gente coleta sangue aqui da cavidade abdominal, ou ali quando é animal vivo, né, tem que coletar sangue. E aí a gente vê que a parte do soro é todo verde, né? Esse verde meio amarelado, que demonstra a icterícia, né? Que o animal fica com insuficiência hepática. Então, muito da manifestação clínica que ocorre no macaco também ocorre no ser humano, né? É muito parecido, é praticamente semelhante à doença no ser humano, só que o macaco ele morre. Né? Então, você tem praticamente quase 100% de óbito nos bugios, né? Quando pega os bugios, é quase 100% mesmo de óbito. O ser humano ainda tem essa capacidade de desenvolver quadros leves e moderados, né? Quando a gente não coleta a amostra, quando a gente não tem a possibilidade de coletar a amostra do animal, a gente parte, então, para a ossada, né? A gente tem o osso ali e a gente não consegue identificar se foi macaco que a gente achou, se foi um cachorro, ou se foi até gente, né? Esse caso aqui é uma pessoa, tá? Essa ossada aqui é uma pessoa, que às vezes acontece no meio do mato e no campo a gente achar algumas desovas, tá? E isso aqui é humano. Então, é muito importante a gente conhecer a anatomia do animal, então, isso já é mais uma outra área da biologia, a parte anatomia, né? E você conhecer como que é o formato do crânio de um animal para você determinar se é realmente um macaco ou não, porque às vezes o cidadão acha que é um macaco e chega lá é um cachorro, né? Então, você vê pela dentição aqui do macaco, que é uma dentição que não é de um animal carnívoro, assim, carniceiro, que nem um cachorro, que seria todos os dentes pontiagudos, né? Mas é de um macaco. Isso aqui é a mandíbula de um bugio, que nós temos o crânio de um macaco prego e de um bugio. E aí, essa foto muito interessante a gente saber como que é o crânio de um bugio e um crânio de um macaco prego. Então, são diferentes, né? Então, às vezes, você pode, só achar essa parte de cima do crânio e não achar essa parte aqui da mandíbula. E aí, você pode ser, é um macaco prego ou é um macaco, ou é um bugio? Aí, você pode ir por esses forames aqui, ó, esses buraquinhos. E quando tem 2, é prego, e quando tem 1, é bugio. Então, você pode identificar em campo, né, com esse conhecimento da anatomia, de qual espécie se trata. Por que é importante a gente saber a espécie do animal que está sendo acometido por uma doença, uma zoonose? Porque isso impacta completamente no ambiente, na ecologia desses animais. Então, na febre amarela, é um desastre ecológico para esses macacos, né? Então, a gente tem espécies, por exemplo, o bugio está em risco de extinção. Então, é um trabalho que a gente tem ainda de se preocupar com a questão de conservação da espécie. Óbvio que, enquanto saúde, a gente não vai adentrar nessa parte ambiental, que já é a responsabilidade de outros órgãos, né, que é o INMA, IBAMA e tal. Mas a gente tenta convencer eles e conversar com eles e levar essa situação para eles se mobilizarem e traçar estratégias de preservar as espécies, né, pelo menos ter algum centro
de triagem que possa preservar os órfãos, porque a gente teve bastante órfão de febre amarela, bastante macaquinho aí que ficou sem mãe, e a gente não tinha o que fazer com eles, e ele não tinha onde colocar esses animais. Então a gente leva essa situação para os órgãos ambientais, para eles traçarem estratégias de construírem recinto de preservação de animais silvestres. Isso está caminhando, tá? Isso não está bem ainda formado no estado, a gente tem bastante dificuldade, mas a gente pode atuar nesse sentido também. O biólogo pode levar essa situação para esses órgãos de conservação animal para poder levar essa questão da preservação da espécie, né? Quando a gente não pode coletar a amostra, não tem como coletar a amostra do animal, a gente parte para a pesquisa entomológica, que é o que eu falei para você, a gente vai atrás do mosquito, né? Então, como eu falei, tem o mosquito que fica na copa, que é o sabetes, que fica lá no alto, e tem mosquito que gosta mais de ficar em solo, né? Então, a gente vai com vínculo epidemiológico. Então, a gente tem aqui as espécies sabetes, hemagogos jantinômeros e leucocelenos. Então, a gente sabe que o sabetes, ele fica mais no extrato médio e lá na copa. O jantinômero já fica mais na copa. O leucoceleno já gosta mais de solo. Então, você tem condições de ir a campo e ir atrás exatamente do que você quer, né? Então, não adianta eu querer fazer coleta de copa e querer pegar hemagogos jantinômeros, né? Você vai querer pegar no solo. Então, aqui é o João César, né, figurinha bem conhecida aí da vigilância, é o nosso único entomólogo lá. A gente, quando ele se aposentar, nós estamos bem preocupados, porque nós não temos esse profissional no quadro. Então, a gente estimula para que as pessoas também vão para essa área, que ele está colocando os mosquitos no nitrogênio líquido, para poder levar para isolamento viral. E aí, o pessoal aqui sobe de rapel, e aqui tem uma cadeirinha lá em cima, ó. E aí ele fica lá em cima, sentado, capturando os sabetes, né? Então, tem que ter ainda esse treinamento de rapel. Para quem gosta, tem um pessoal aí que sobe em árvore. A gente faz isso em Santa Catarina, a gente não faz coleta de copa, porque nossas árvores são baixas. Então, a gente consegue fazer captura com determinada eficiência a nível de solo. Aqui, ó, para vocês verem aqui no dedo de um profissional, o sabetes. Tá? É um mosquito bem bonito. E aí a gente, em campo, também vai fazer busca por outras evidências. Então, quando é por febre amarela, morre macaco de penca, né? Então, não é um só que morre. Então, você pode ter um macaco morto ali na tua mão e tu andar mais 5 metros ou 10 metros, você vê um outro macaco morto. Então, quando morre, vários. Não é um só. Então, eu chego lá em campo, vou fazer coleta de amostra de um macaco só e vou embora lá para o meu trabalho? Não, eu vou fazer uma busca num raio, eu abro um raio de 300 metros e saio buscando outras evidências, né? Então, eu posso encontrar ossada, às vezes eu posso encontrar fezes de bugio, e isso me dá uma pista que pode ter bandos ali, e às vezes você para no meio do mato e tem que ficar ouvindo o som da floresta, porque você tem que ver se existe macaco sinalizando ali ou não, porque se estão sinalizando, vocalizando, é um bom sinal, que ainda tem macaco vivo, mas se está tudo em silêncio, é preocupante, porque o bando pode ter morrido, ou próximo a um animal doente, eles podem ter se deslocado para uma outra área. Pegadas, né, a gente identifica pegadas do animal e a gente sabe que ali recentemente passou algum animal e a gente pode achar outro mais próximo morto, né. E além de tudo, a gente conversa com as comunidades, a gente conversa com os moradores, a gente pergunta se tem vacina, se não tem, a gente estimula a vacinar, ou a gente leva, né, junto com o pessoal da imunização, a vacina direto para essa pessoa. A gente conversa com esse cidadão, perguntando se é comum ele ver animais ali, se esse bando sempre existiu, se sumiu. Enfim, não só para a febre amarela, mas a gente está sempre conversando com os moradores para entender a característica daquele ambiente e de que forma que aquele ambiente está suscetível a determinada doença, né? Aqui são várias ações que a gente faz, aqui conversando com... Aqui ele notificou um macaco, aqui tem um macaquinho morto, tá? Esse morador rural notificou, os biólogos lá foram em campo fazer a investigação. Aqui outra coleta. Aqui são reuniões que nós fazemos, né, com os órgãos ambientais. Aqui tem a Polícia Militar Ambiental, o pessoal do IMA, né, que é a antiga Fátima. Aqui são equipes da Polícia Militar Ambiental que dá suporte para a gente, às vezes, quando a gente precisa deslocar um animal
ou eles precisam deslocar esse animal para algum centro de triagem, bombeiro, que ajuda às vezes a gente fazer uma contenção animal, que a gente é difícil fazer, não é todo mundo que sabe. E toda essa análise, eu mostro esse mapa para vocês, do quão importante é quando você tem todos esses dados na mão, você tem a capacidade de fazer análise de risco, de emergência em zoonose. Esse mapa aqui, tudo que está em vermelho, essa área toda em vermelha, são áreas afetadas pelo vírus da febre amarela. Então, você tem aqui o mapa do Paraná, Santa Catarina, e nós temos Rio Grande do Sul, que está esperando acontecer algo, talvez no ano que vem, não sei se vai acontecer. Mas todos esses traçados aqui, essas linhas aqui, são corredores ecológicos. Outro entendimento muito legal do campo da biologia. O que são corredores ecológicos? Então, são áreas onde ocorre o trânsito de animais, onde pode ocorrer aquele trânsito genético, né? Onde as espécies precisam sobreviver, elas precisam realizar o trânsito, elas precisam de um nicho de X hectares para sobreviver. Então, existem corredores ecológicos por onde a gente sabe que algumas espécies conseguem se manter. O vírus da febre amarela se desloca por corredores ecológicos. Então, ele está junto com o mosquito, e o mosquito se desloca por corredores ecológicos. Quais são esses corredores ecológicos? São municípios que têm macaco, são municípios receptivos, são ambientes que têm mata, principalmente mata fragmentada. Quanto mais fragmentado um ambiente, mais rápido o vírus se desloca. Quando você tem uma mata preservada, aquilo se dilui lá dentro e lá fica quietinho, parado, porque tem tanta coisa para o mosquito fazer lá dentro que ele não está preocupado em querer se deslocar. Então, quando você tem uma mata fragmentada, você vai forçar esse mosquito a sair daquele ambiente e procurar alimento. E nesse trânsito ele pode encontrar uma pessoa no meio do caminho, picar e essa pessoa se infectar. Então, esses são os corredores ecológicos, né? A gente chama de corredores estruturados, que são os fragmentados e que realmente têm função, e os não estruturados, que são as matas mais conservadas, por onde o vírus chega ali e ali ele dá uma brecada, né? Ele dá uma parada, ele não se movimenta muito, porque tem ainda muito vertebrado ali para ele sugar o sangue, de preferência macaco, mas enquanto estiver ali ele sugando, tá bom para ele, não tem muito motivo para sair aí voando. E uma notícia muito ruim é que esses mosquitos transmissores da febre amarela podem voar até 11 quilômetros, né? Então, com uma ajudinha do vento, ele pode ir muito mais além do que a gente pensa. Por isso que o deslocamento do vírus da febre amarela é muito rápido. Por isso que quando a gente tem um macaco positivo no município, tu pode esperar que a uns 80 quilômetros para baixo o vírus já está lá. Então, é muito rápido. Então, quando você soma todos esses fatores ecológicos junto, relevo, altitude, presença de rios, anormalidades climáticas, presença de mosquito, você soma tudo isso e a gente faz uma análise de risco. Quem faz isso para a gente hoje é a Fiocruz, tá? Então, a gente tem todos um sistema, uma plataforma que a gente joga todas as nossas epizootias, então, que é o nosso mapa de Santa Catarina, e todas essas bolinhas aqui são os macaquinhos mortos, tá? É do último período de monitoramento. Tem para mais de 1.000 mortos, macacos mortos. Então, a gente vê como fecha a febre amarela com os corredores ecológicos. Ó. Então, assim, quando o biólogo entra e faz essa análise em conjunto com outros profissionais, porque é multifatorial, né, é multiprofissional, não é só o biólogo que atua nessas análises, né, a gente consegue, então, perceber como que o vírus realmente se desloca por corredores ecológicos. E a gente tem tempo de avisar as autoridades de que aquele município é o próximo a ser afetado e que precisa realizar ações urgentes de vacinação. Então, essa área em vermelho são as áreas afetadas, as laranjas são áreas silenciosas, significa que a gente tem muito pouca evidência de coleta, então a gente precisa sensibilizar esse pessoal para notificar a morte de macaco. Aqui onde vocês estão, há uma área verde que está previsto chegar o vírus aqui no próximo verão, tá? Está previsto chegar, não que ainda tenha chego, então está previsto chegar nessa área aqui, mas a gente tem muito pouca notificação de macaco morto aqui. Então, isso nos prejudica porque você não tem como calibrar esse modelo de previsão de risco, né? Porque se você não tem a informação do macaco, você não sabe para onde o vírus está indo. Porque, como eu falei lá no começo, o mosquito ele vai atrás do macaco.
Então, se você sabe onde tem macaco morrendo, você sabe para onde o vírus está indo, você tem condições, então, de traçar suas estratégias. E aí, saindo um pouco da febre amarela, nós temos a malária de Mata Atlântica, muito comum em Joinville, Blumenau, Indaial. Então, a malária é uma doença que ocorre, é uma zoonose que ocorre dentro da Mata Atlântica, entre macacos e o mosquito prego também. O macaquinho também pode abrigar dentro do seu corpo o plasmódio da malária. Ele morre de febre amarela, é muito raro um macaco adoecer por malária. Então, praticamente são portadores, não todos, tá? Mas às vezes quando a gente pega um animalzinho desse, coleta sangue, pode achar uma malária nele, mas não que ele esteja doente por malária, né? Ele acaba hospedando ali e convive bem com esse plasmódio. Mas as pessoas, quando entram na mata, sem repelente, né, pode pegar uma malária aí de Mata Atlântica sem saber que pegou. Então, a gente também tem condições de fazer mapas, né, mostrando esses municípios onde tem mosquito transmissor de malária, né. Aqui é o Projeto Bugio, que também atua com pesquisa de malária, também tem biólogos aqui que estudam malária nos macacos, como que isso atua, né, como que isso interfere na espécie. Outras zoonoses que a gente trabalha, a gente tem leptospirose, esquistossomose. Aqui o Aedes aegypti comparado com o tamanho do flebótomo, que é da leishmaniose, que é a doença leishmaniose. Ó. Isso aqui já é uma fase já mucosa, tá, que afeta a mucosa. É uma recidiva. Quando sai da pele, ela pode voltar com uma forma mucosa. Então, é uma coisa bem feia mesmo. E a gente pode também ajudar o pessoal a identificar a questão de transmissores de doença de Chagas. Acontece que às vezes as pessoas mandam para a gente lá identificar no laboratório uma espécie achando que é barbeiro transmissor de Chagas, e às vezes é só um predador, né? Então, essa análise entomológica do formato, né, do aparelho sugador vai te dizer se realmente é o transmissor de doença de Chagas ou se é um predador. Né? Então, essa parte entomológica é muito interessante, porque você ajuda, às vezes, no direcionar o diagnóstico para outras coisas, né? Às vezes a pessoa está batendo, é Chagas, eu peguei um barbeiro, falei, me mostra o teu barbeiro, aí mostrou, esse barbeiro é um predador, não é um transmissor de Chagas, então vamos pensar em outra doença que não Chagas, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Outra coisa também que o pessoal atua bastante na zoonose é acidente por animais peçonhentos, né? Então, você vê no estado, a maioria dos acidentes são por aranha, né? Muitas pessoas desconhecem isso, né? Então, nós temos aqui, ó, 7% de acidentes por serpente, a maioria dos acidentes por aranha. Então, tem abelhas também, os escorpiões. Então, o biólogo pode ajudar o técnico, né, capacitando os técnicos da saúde para identificar qual é a espécie de cobra que aquele cidadão foi acometido. Então, às vezes, o cidadão leva a cobra, né, ele foi picado por uma cobra, ele leva. E aí, o técnico tem que saber a espécie para poder aplicar o soro, né, específico para determinada espécie. Então, o biólogo sabendo das características da cobra, né, no caso aqui, possui fosseta loreal, né, se tem, você pode pensar em jararaca ou cascavel, né? Se não tem, você pode pensar em cobra coral ou uma outra serpente não peçonhenta, né? Com relação à parte clínica, se o cidadão não leva a serpente, então você observa a parte clínica. Então, determinadas serpentes, elas produzem um determinado efeito no paciente, né, na pessoa. Então, quando eu sou picada por uma jararaca, por exemplo, eu vou ter um sintoma clínico diferente de uma picada de uma cascavel. Então, dependendo do conhecimento clínico também, que o biólogo tem que entender também dentro da vigilância, então a gente acaba entendendo um pouco de tudo também, até para poder direcionar, ajudar os técnicos a direcionar para outros diagnósticos, a gente ajuda também, né? E uma coisa muito legal que os biólogos, são os últimos slides aqui, só para vocês entenderem, e até para levar para vocês que é uma situação muito legal, que os biólogos podem ajudar, a gente está sempre com uma câmera fotográfica, né, a gente adora tirar uma foto aí de bicho, né, dificilmente você vê um biólogo que não tem uma câmera fotográfica, né, a gente gosta, e a gente, junto com o Ministério da Saúde e a Fiocruz, a gente está junto com eles com essa plataforma Singel. É um sistema de informação em saúde,
onde você pode registrar qualquer tipo de animal silvestre lá. Você pode tirar foto de um animal silvestre, ele vai te fazer várias perguntas lá, se o animal está vivo, está morto, está doente, está magro. E o interessante disso é que é uma plataforma, não é simplesmente um registro, um banco de imagens. Então, existem vários pesquisadores atrás dessa plataforma interessados em saber aonde é que tem o sapo da cor X, né? Vamos supor um exemplo. Outros pesquisadores que querem saber aonde é que está ocorrendo uma espécie de graxaim. No nosso caso, enquanto saúde, a gente quer saber aonde estão os macacos que nos interessam, né? Então, a gente tem o cadastro profissional dentro do Sigel e nós recebemos alertas em tempo real sempre que alguém fotografa um macaco, vivo ou morto. Porque o que nos interessa é saber onde que esses macacos estão, porque é lá que nós temos que voltar as nossas atenções para a questão da febre amarela. E é nessa plataforma, um banco de dados, um computador gigante que tem de análise de dados, é onde saem essas avaliações de risco. Essas avaliações que a gente, não só para a febre amarela, mas para outras zoonoses também. Então, cruzam vários shapes, né, mapas, né, de relevo, e isso é muito legal, porque você tem um trabalho multidisciplinar envolvido. Então, aqui é o pessoal, ó, tirando foto dos animais. E aí, isso aqui são algumas fotos que a gente já recebeu pelo sistema, a gente recebe o alerta em tempo real. Às vezes acontece a gente receber uma foto dessa aqui, ó, estranha, a gente pensa, meu Deus, isso aqui é um cachorro, o que que é isso? Mas a sorte é que foi um veterinário que tirou, daí ele disse que era um macaco. Por que que tá branco assim? É porque como ele tá num ambiente úmido, que é outra coisa muito legal que a gente tem essa capacidade de entender, é que a decomposição do corpo, né, ela é acelerada pelo ambiente úmido. E a gente tem condição também, a CSI, né, biólogo adora essas coisas, e de saber o tempo, estimar o tempo de morte desse animal. Então, se, por exemplo, um animal fresco que acabou de morrer, os primeiros insetos que aparecem são moscas. Então, você sabe que aquele animal ali, ele está a menos de 24 horas morto e você pode coletar a amostra desse animal para diagnóstico, né? Às vezes, quando você acha um animal que já tem besouro, barata ali, já passou mais de 24 horas. Então, você vai tentar coletar alguma coisa, se ainda for possível. Ah, mas o animal está cheirando mal, não tem problema. A gente coleta desde que a víscera lá ainda esteja com capacidade de ser coletada, a gente coleta. E às vezes a gente recebe umas fotos assim, ó, trash, com braço, a gente achou até que era gente, mas é um macaco mesmo, né? A sorte que a gente viu essa mandíbula aqui, ó, que a gente é um bugio. Porque senão a gente ia achar que estavam cadastrando uma pessoa morta, que é bem parecido. Aí aqui também a pessoa colocou um objeto de tamanho conhecido, a gente sempre recomenda, né, para a gente estimar se é um filhote ou se é um adulto. Aí essa pessoa, na maior da boa vontade, botou o pé, a gente não sabe se é 36 ou 34, mas botou o pé. Mas enfim, é um objeto de tamanho conhecido. E aqui também uma outra foto foi o nosso primeiro macaquinho positivo por febre amarela no estado de Santa Catarina. E aqui é um exemplo do alerta em tempo real que a gente recebe. Então, toda vez que vocês fotografarem um macaco vivo ou morto, ou qualquer outro animal, né? No nosso caso, nós vamos receber alerta só de macaco. Vai aparecer para nós, assim, esse e-mail, registro de PNH, que é primata não humano morto, do estado de Santa Catarina enviado ao Sigel. Qual é o interessante desse sistema? É que ele vai te dar a localidade exata, com georreferenciamento, que já vai lá para análise de risco, e o técnico que abrir, ele sabe exatamente onde é que esse macaco está, ele bota no GPS, isso nos poupa um tempo absurdo com relação à coleta, né, que é muito importante. Então, são muitos exemplos que eu tenho, assim, deixa eu tirar aqui a apresentação. Então, assim, é muita coisa que a gente faz, a vigilância, o que o biólogo faz.